Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Enfim, chegamos à última lição do segundo trimestre, no qual estudamos sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E nesta última lição, na 13ª lição, temos o seguinte título: o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse trimestre, que esteve conosco nas aulas que falaram sobre Abraão, sobre Isaque e Jacó. E ao encerrar este trimestre, nós queremos agradecer a Deus por ter nos dado da sua graça, por ter nos sustentado até aqui, e cremos que nos sustentará até o arrebatamento da igreja. Quero agradecer a todos vocês, professores e alunos, que têm assistido nossas aulas e têm compartilhado nossas aulas, e eu peço que faça o mesmo com esta última aula. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos dizer a você que todas as outras lições estão disponíveis em nosso canal para você, caro pastor e professor, que desejar acessar e rever algumas lições anteriores. E quem sabe você não assistiu às lições anteriores, aproveite, meu caro professor, pastor, aluno, aluna, professora da Escola Bíblica Dominical. Aproveite bem o conteúdo que deixamos para vós. Vamos orar ao nosso Deus e iniciar esta última aula? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por chegar à 13ª lição deste trimestre. Durante estes 3 meses, Senhor, falamos sobre o legado deixado por estes 3 homens de Deus. E nesta última lição, Senhor, esta lição que é um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos, pedimos a tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor nos inspire e que o Senhor possa nos dar graça para aqui, Senhor, falar desta lição e que teus servos possam ouvir, praticar e ensinar a tua palavra com autoridade, Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar esta última aula com o nosso texto áudio. O nosso texto áudio se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Carta aos Hebreus é como nós pronunciamos este livro da Bíblia, porque não sabemos quem foi o seu autor. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas não há evidência interna contundente que nos dê segurança para afirmar isto. Portanto, sempre que você, meu caro professor, falar do livro Hebreus, fale assim: Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus. Então, repetindo, o texto que nós iremos ler se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Repetindo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. A nossa verdade prática diz assim: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Repetindo, Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. O que é legado? Legado vem de legatum, que significa algo que é deixado no testamento, ou seja, algo que foi deixado para gerações futuras. Então, por extensão, legado é aquilo que nós deixamos para as próximas gerações. E a pergunta que fazemos para você, meu caro professor, nesta hora: que legado estamos deixando para os nossos filhos, para as gerações futuras? Abraão, Isaque e Jacó deixaram para nós um legado de fé em Deus. E é mister que neste presente século também transmitamos a nossos filhos, aos nossos descendentes, a fé viva no Senhor. E assim as gerações vindouras também serão gerações que confiarão no Senhor nosso Deus. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8 a 12, versículos 17
a 21. Vamos então à leitura deste texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Que maravilha ler esse texto sagrado que está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Objetivos da nossa lição: primeiro, mostrar o legado de fé de Abraão. Segundo, explicar o legado de Isaque. Terceiro, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Portanto, mostrar o legado de fé de Abraão, explicar o legado de Isaque e conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó são, pois, os três objetivos da nossa lição que devem ser alcançados a cada tópico. Vamos então à nossa introdução e lembre-se, meu caro professor e aluno, que é bom ter à sua mão uma canetinha, é bom ter à sua mão também a revista da Escola Dominical e bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, porque Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. Vamos, pois, à nossa introdução. Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a Igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Portanto, Abraão, Isaque e Jacó são referências tanto para o povo judeu quanto para os cristãos. São referências de fé, são modelos de homens que tiveram falhas, sim, mas que com confiança em Deus, obediência e fé prosseguiram na sua caminhada e deixaram grandes exemplos e grandes ensinamentos para nós. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o legado de Abraão. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus,
diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 7. Ou seja, nós somos filhos de Abraão porque nós somos crentes, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, porque nós cremos que o nosso Deus planejou a salvação, o Filho executou e o Espírito Santo aplica no interior de cada um de nós a salvação. Mas foi preciso que Deus levantasse um homem chamado Abraão, e a partir dele então veio a nação judaica, e através desta veio o Salvador Jesus, em quem cremos, em quem confiamos. Portanto, todos nós somos filhos de Abraão. Segundo subtópico do primeiro tópico, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto da sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar. Ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Nós vemos hoje muitas pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, colocando Deus na parede, colocando condições para obedecer a Deus, colocando condições para estar na presença de Deus. Se Deus não fizer isso, eu não faço aquilo. Meu amado irmão, nós precisamos obedecer incondicionalmente, ou seja, crer que Deus tem o melhor para nós e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor incondicionalmente. Uma das ilustrações mais bonitas que ouvi a respeito da entrega total é quando a mãe ou o pai deixa o filho pela primeira vez na creche. É um momento muito difícil, porque até aquele momento o seu filho, a sua filha, está sob os seus cuidados. Você cerca de cuidados o seu filho e a sua filha, mas chega um momento que você precisa deixá-lo ou deixá-la nas mãos de outra pessoa. E aquele momento de entrega, muitas vezes, o filho chora e a mãe e o pai choram também. Assim, Deus quer que nós nos entreguemos a Ele com total confiança, não com desconfiança, incondicionalmente, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Ur dos Caldeus e não em Harã, como diz a nossa revista. A nossa revista diz que ele estava em Harã, a caminho de Canaã. Não. Nós vamos mostrar na tela seguinte, uma tela que nós mostramos na primeira aula deste trimestre, que prova que Abraão foi chamado quando ainda estava em Ur dos Caldeus. Continuando a leitura, ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Abraão não duvidou, Abraão não questionou, Abraão não impôs condições, ele simplesmente obedeceu ao chamado de Deus. Eu trago para você esta tela que nós trouxemos na primeira aula deste trimestre. A chamada de Abraão, quando ainda se chamava Abrão, aconteceu em Ur ou em Harã? E nós temos aqui 3 textos sagrados para provar que a chamada de Abraão, quando ainda se chamava Abrão, se deu em Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 15, versículo 7 diz: Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Neemias capítulo 9, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão,
E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 a 4, diz assim: no discurso de Estevão, ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 a 4. Sinopse da primeira parte da lição: Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Repetindo, Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Segundo tópico da lição: o legado de Isaque. Primeiro subtópico do segundo tópico: o significado do nome. O nome Isaque significa riso ou ele ri. O nascimento de Isaque trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar de seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. Glória a Deus! O nascimento de Isaque simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaque se torna um sinal do legado da alegria e da esperança produzidas pela fé. Irmãos amados, nós suportamos um momento difícil pela fé, porque sabemos que o momento de alegria virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, nós podemos sorrir, não de deboche, não de brincadeira, mas porque temos dentro de nós o gozo como fruto do Espírito. E aí nós temos uma fé que resulta em alegria e esperança para as nossas vidas. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico: Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaque cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seu pai ou de seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaque perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. O legado de Isaque é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Ora, quando Abraão foi provado no Monte Moriá, lá estava ele levando Isaque para ser sacrificado, e Isaque foi submisso ao seu pai até o último instante, até o momento em que o anjo bradou dos altos céus, e Abraão não concretizou aquele sacrifício porque aquilo era uma prova, Deus estava provando. Esta foi uma primeira grande experiência de Isaque, talvez na sua adolescência ou juventude, não sabemos de fato quantos anos ele tinha naquele momento, mas aquilo foi o início da trajetória de um homem que, quando se casou aos 40 anos, Rebeca, sua esposa, não podia gerar filhos, mas ele se colocou na posição de um intercessor e durante 20 anos orou ao Senhor, e aos 60 anos lhe nasceram os 2 filhos, Esaú e Jacó. Portanto, temos grandes ensinamentos na vida de Isaque que estão registrados no texto sagrado. Terceiro subtópico do segundo tópico: Isaque
e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 63. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Que maravilha é observar a vida deste que foi o exemplo de filho, o exemplo de esposo, chamado Isaac. É claro, cometeu alguns erros, cometeu sim, mas ele foi alguém tão diferenciado que, como diz a nossa revista, no nosso título, ele se tornou também um dos homens dos quais o mundo não era digno. Sinopse dessa segunda parte da lição: Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. Repetindo, Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. Terceiro e último tópico da lição, terceiro e último tópico do trimestre: o legado de Jacó. Primeiro subtópico do terceiro tópico: homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitas. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. É claro, irmãos, nós não queremos aqui levantar uma bandeira ao erro e dizer eu erro. Não, não é isso. Nós precisamos entender que tropeços fazem parte da nossa caminhada. Em algum momento você pode tropeçar. Não estou dizendo que você vai tropeçar. Estou dizendo que você pode tropeçar. E se em algum momento você tropeçar, meu irmão, levante-se novamente, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, aquele que é justo, ele ainda que vacile ou tropece, Deus o sustentará e dará a ele oportunidades para ele voltar a ser fiel, voltar a caminhar nos retos e santos caminhos do Senhor. Temos vários exemplos na Bíblia, como de Manassés, que pecou e fez o povo de Deus pecar. Mas Deus foi misericordioso com Manassés e o restaurou. Assim também, se em algum momento acontecer deslizes, falhas, peça misericórdia a Deus e levante-se e prossiga. Nenhuma família é perfeita, nenhum de nós somos perfeitos como Deus é, mas precisamos estar sempre em busca da perfeição, porque a mesma palavra de Deus que mostra os erros dos servos de Deus, mostra que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, nós precisamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar diante de Deus, nos corrigir. Quando percebermos que uma poeirinha está já manchando as nossas vestes, que já foram branqueadas com o sangue de Jesus, nós devemos pedir a Deus purificação para que prossigamos o nosso caminho rumo ao céu, porque no céu, como cantamos no hino 422 da harpa cristã, não entra pecado e, como diz em Apocalipse, não entrará naquela cidade nada que contamine. Então, conserve a sua vida pura, meu caro irmão e irmã que me ouve neste momento.
Continuando, aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado de quê? Do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor. E sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Prosseguindo, vamos ao segundo subtópico do terceiro tópico. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais, e em Peniel, quando regressava. Ou seja, no capítulo 28 temos aquele sonho que ele teve da escada, os anjos subindo e descendo, e Deus no topo falando com ele. Já em Peniel, durante toda uma noite, ele lutou com um ser que nós entendemos pela palavra de Deus, que era um anjo de Deus. Então, ele teve essas duas grandes experiências de transformação. Prosseguindo, embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como o seu protetor. Como é lindo ver este exemplo de transformação na palavra de Deus. A transformação de Jacó só se concretizou de fato em Gênesis capítulo 35, quando ele edifica um altar ao Senhor em Betel e ali elimina da sua casa todos os deuses. Lembre-se que Raquel levou da casa de Labão os deuses de Labão. Mas em Gênesis 35, a limpeza espiritual aconteceu naquela casa e o altar foi edificado novamente para consolidar a sua transformação de vida. Terceiro subtópico do terceiro e último tópico, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem propósitos específicos: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Irmãos, Deus não nos transforma porque nós somos bonzinhos. Deus não nos transforma porque nós somos diferenciados. Não. Quando Deus nos transforma, quando Deus muda radicalmente a nossa vida, Ele faz isso porque Ele é misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade, como diz a palavra do Senhor. Continuando, Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaque. Esaú também errou, pois, sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então está claro que estes homens cometeram erros, mas o propósito de Deus estava firme. As promessas de Deus cumpriram-se na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha a aprovação de Deus. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também, Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Amém! Chegamos então à última sinopse deste trimestre. Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Repetindo, Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Vamos à nossa última conclusão do trimestre. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor,
para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade, todas as famílias da terra. Amém! Encerramos aqui mais um trimestre e eu te convido para a primeira lição do terceiro trimestre de 2026. Estaremos estudando sobre a Igreja dos Gentios. E a primeira lição é intitulada O Chamado para os Gentios. É o que desejamos estudar na próxima lição e eu quero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu quero encerrar este trimestre com uma oração de agradecimento a Deus. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, porque chegamos a esta última lição e aqui, Senhor, o Senhor tem nos dado a tua graça para mantermos esta disciplina, sempre deixarmos para os teus filhos esta lição comentada. Pai, que o teu Espírito continue nos inspirando no terceiro trimestre de 2026. Que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada professor e aluno que está comigo orando neste momento. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.